Durante décadas, Robert De Niro construiu a imagem de um homem praticamente inabalável, fortuna gigantesca, respeito absoluto em Hollywood e filmes históricos. O público enxergava alguém frio, poderoso e completamente no controle. Mas longe das câmeras, existia uma pressão silenciosa que nem milhões de dólares conseguiam eliminar. O mais curioso é que Robert De Niro nunca pareceu confortável com a ideia tradicional de celebridade. Enquanto outras estrelas buscavam exposição constante, ele mantinha uma postura mais reservada, quase distante. E talvez isso tenha criado uma imagem ainda mais misteriosa ao redor da própria fortuna e da vida pessoal dele. Depois de filmes como Taxi Driver e The Godfather Parte 2, De Niro passou a ocupar um espaço raríssimo em Hollywood. O nome dele virou símbolo de prestígio absoluto. Contratos milionários começaram a surgir constantemente. E quanto maior o reconhecimento, maior também parecia ficar a responsabilidade invisível carregada por ele. Existe algo psicologicamente pesado quando uma pessoa passa décadas sendo tratada como referência máxima em sua profissão. Aos poucos, o mundo deixa de enxergar apenas o ser humano comum e começa a enxergar uma figura quase mítica. O problema é que sustentar essa imagem durante muitos anos pode gerar desgaste emocional silencioso. Ao mesmo tempo em que acumulava milhões, Robert De Niro também expandia negócios, investimentos e patrimônio. Restaurantes, imóveis e empreendimentos começaram a fazer parte da própria estrutura financeira dele. A fortuna deixou de depender apenas do cinema. Virou um império extremamente complexo de administrar, mas existe uma parte que quase ninguém percebe sobre grandes fortunas. Quanto mais patrimônio alguém constrói, maior também costuma ser a pressão para proteger tudo aquilo. E, em muitos casos, o medo de perder a estabilidade começa lentamente a substituir a sensação de liberdade que o dinheiro deveria trazer. Enquanto o público enxergava a segurança absoluta, bastidores emocionais mais delicados continuavam existindo, porque fama extrema raramente permite vida totalmente normal. A exposição constante, a pressão da indústria e o peso da própria reputação criam uma realidade muito diferente daquela imaginada pelas pessoas comuns. Robert De Niro sempre pareceu entender isso melhor do que muitas celebridades. Talvez por isso tenha mantido uma postura tão reservada durante tantos anos, como se parte dele soubesse que Hollywood pode transformar pessoas em símbolos gigantescos, mas emocionalmente muito isolados. Existe também outro detalhe importante. Quando alguém constrói uma imagem de força por décadas, admitir fragilidade se torna extremamente difícil. O público passa a esperar perfeição, controle e estabilidade permanentes. Isso cria uma pressão psicológica silenciosa que quase nunca aparece nas manchetes. Mesmo acumulando uma das maiores fortunas do cinema, De Niro continuava vivendo dentro de uma máquina gigantesca de responsabilidade. Empresas, funcionários, negócios, contratos, estruturas milionárias. Em muitos momentos, riqueza extrema deixa de parecer liberdade e começa a funcionar como obrigação constante. Talvez seja exatamente isso que torna a trajetória dele tão interessante, porque Robert De Niro nunca vendeu ao público a imagem de felicidade exagerada ou glamour vazio. Pelo contrário, sempre transmitiu uma sensação mais séria, introspectiva e emocionalmente contida. E talvez o público perceba isso inconscientemente. Algumas celebridades parecem artificiais, outras carregam uma espécie de peso humano visível, mesmo cercadas por milhões de dólares. De Niro pertence claramente ao segundo grupo, e isso provavelmente ajudou a manter sua imagem tão forte durante décadas. Enquanto Hollywood produzia novas estrelas rapidamente, Robert De Niro continuava sendo tratado como símbolo raro de respeito absoluto. Mas junto dessa admiração, vinha também o peso silencioso de sustentar uma reputação gigantesca construída ao longo de praticamente toda a vida. Muita gente imagina que grandes fortunas eliminam insegurança e pressão, mas histórias como a de Robert De Niro mostram algo diferente. Em alguns casos, o dinheiro apenas aumenta responsabilidades, exposição e medo constante de perder
aquilo que foi construído durante décadas. A trajetória de Robert De Niro revela um lado silencioso da fama extrema, porque às vezes o verdadeiro preço do sucesso não aparece em escândalos ou falências públicas. Às vezes ele aparece lentamente, na pressão invisível de viver décadas sendo tratado como símbolo mundial de poder, controle e perfeição,